Imagina a cena. A nuvem da glória do Senhor desce e enche o tabernáculo. É uma presença tão intensa, tão santa, que nem mesmo Moisés consegue entrar. E aí fica a grande questão. Como é que um povo pecador pode sequer se aproximar de um Deus que é absolutamente santo? Bem, o livro de Levítico é a resposta. Ele funciona como um manual divino, sabe? Detalhando exatamente qual é o caminho para essa comunhão. E é justamente do centro de tudo, do coração da presença de Deus no meio do povo, que é a tenda do encontro, que a primeira instrução surge. O próprio Deus chama Moisés para começar a ditar as leis sagradas que iriam guiar cada passo de Israel em direção a ele. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas. Percebe? A ordem vem diretamente da presença manifesta de Deus. Não é uma ideia de Moisés, não é uma invenção humana. É uma ordem divina que estabelece o alicerce sagrado para tudo que viria a seguir. E a primeira lei é sobre o holocausto. Essa era a oferta totalmente queimada, a mais completa de todas, eu diria. Ela simbolizava duas coisas: a total consagração da pessoa que ofertava e a expiação pelo pecado. Tudo aquilo subia aos céus como um aroma agradável, que é uma forma de dizer que Deus aceitava e se agradava daquela atitude de obediência e arrependimento. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito, para que seja aceito pelo Senhor. A exigência é muito clara: perfeição. O animal tinha que ser o melhor do rebanho, sem nenhuma mancha. Isso não era só um ritual vazio, não. Era um reflexo da santidade daquele que receberia a oferta e, claro, do desejo sincero da pessoa de ser aceita por ele. O ritual em si era muito preciso e cheio de significado. Primeiro, a pessoa trazia o animal e colocava as mãos sobre a cabeça dele. Esse era um ato simbólico poderoso, de transferência, como se o animal passasse a representar aquela pessoa. E era a própria pessoa que abatia a oferta, reconhecendo o custo do pecado. Só a partir daí, o sacerdote assumia seu papel de mediador, derramando o sangue, que é o símbolo da vida, ao redor do altar. E por fim, cada parte do animal era queimada, uma entrega total a Deus. O resultado? Aquele aroma que agradava ao Senhor, um sinal de que a reconciliação tinha sido aceita. Mas olha que interessante, nem toda forma de adoração envolvia sangue. A oferta de manjares, que também pode ser chamada de oferta de cereal, era um ato puro de gratidão e reconhecimento. Era uma maneira de devolver a Deus uma parte do fruto do seu trabalho. Sabe, um jeito de dizer: eu reconheço que tudo que eu tenho vem de ti. E os ingredientes eram super simbólicos. A flor de farinha, o azeite, o incenso. Tudo isso representava o melhor da colheita e a doçura da adoração. Em contraste, o fermento, que era um símbolo da corrupção, do pecado que se espalha, e o mel eram estritamente proibidos. Agora, tinha um elemento que era absolutamente indispensável: o sal. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. O sal era usado como conservante, né? Então ele simbolizava a natureza eterna, perpétua da aliança entre Deus e o povo de Israel. Cada oferta de gratidão era também um lembrete da fidelidade eterna de Deus. Seguindo em frente, nós temos o sacrifício pacífico, ou de comunhão. Olha, essa era uma oferta única, quase uma celebração. Uma parte do animal era queimada no altar para Deus, outra porção era dada aos sacerdotes e o resto era consumido em uma refeição festiva pela própria pessoa que ofertou e sua família. O objetivo principal aqui era a comunhão. Pensa só, essa era a única oferta que terminava numa festa, numa refeição compartilhada ali, na presença de Deus. Era um ato voluntário de gratidão que tornava visível a paz, a shalom, que agora existia entre a pessoa e o seu Criador. Bom, agora o tom da nossa conversa fica um pouco mais solene. A gente passa para a oferta pelo pecado. Mas atenção, essa oferta não era para uma rebelião deliberada, e sim para as transgressões cometidas sem querer, por ignorância. E isso revela uma verdade muito profunda. Diante de um Deus que é perfeito, todo pecado, mesmo aquele que a gente nem percebeu que cometeu, cria uma barreira e precisa de reparação. E essa questão se torna central para a vida do povo, né? Se até um erro sem intenção já cria um problema na relação com o sagrado, como é que se conserta isso? O capítulo 4 de Levítico vai oferecer a resposta divina para essa pergunta, com um sistema bem detalhado de graça e reparação. E a lei de Deus mostra uma justiça impressionante aqui. A responsabilidade e o tipo de sacrifício mudavam de acordo com a posição da pessoa e o impacto do seu pecado.
Por exemplo, se o sacerdote ungido pecasse, a falha dele comprometia a santidade de todo o povo. Por isso, o sacrifício dele era o mais caro, um novilho, o mesmo que era exigido para um pecado da nação inteira. Já um líder, por causa da sua influência, trazia um bode, e uma pessoa comum, uma cabra ou ovelha. A lição é clara: quanto maior a sua influência, maior a sua responsabilidade diante de Deus. E tinha mais uma distinção crucial no ritual. Para o pecado de um líder ou de uma pessoa comum, o sangue da expiação era colocado no altar do holocausto, lá no pátio de fora. Mas, quando o sacerdote ou a nação inteira pecava, a coisa era tão séria que o sangue precisava ser levado para dentro da tenda e aspergido na frente do véu que separava o lugar santo. Isso mostrava o quão profunda era a contaminação e a necessidade de uma purificação mais próxima da presença de Deus. Então, vamos juntar as peças. Holocausto, para uma consagração total. Oferta de manjares, para gratidão. Sacrifício pacífico, para comunhão. E a oferta pelo pecado, para restauração. Juntas, essas leis não eram só regras. Elas formavam um caminho completo, um sistema que Deus ordenou para permitir que o povo de Israel pudesse lidar com suas falhas, expressar sua gratidão e, no fim das contas, viver em comunhão com o seu Deus Santo. E isso nos deixa com uma reflexão, não é? Toda essa complexidade, todo esse detalhe, revela algo muito profundo. Não se trata de um Deus distante ou arbitrário. Pelo contrário, revela um Deus que leva o pecado muito a sério, mas que ao mesmo tempo providencia com graça um caminho meticuloso para que a gente possa se restaurar. Que profundidade existe na santidade de Deus e no caminho que Ele mesmo criou para que a gente possa se aproximar dele? Esta é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Se essa análise sobre as leis do sagrado te abençoou de alguma forma, nós te convidamos a se inscrever em nosso canal, deixar a sua curtida e também compartilhar a sua reflexão aqui nos comentários.